profissionais da educação, futuro bem próximo. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado esta semana, não é? Até a presente data de forma brilhante, ou ao menos superando os obstáculos, né? E os desafios. Hoje nós vamos dar início à nossa terceira aula, não é? Nosso terceiro encontro. E levando a ênfase, não é? A nossa disciplina, que é a pedagogia interdisciplinar. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado as duas aulas anteriores e que, no momento oportuno, seja um momento de aprendizado, não é? E de conquistas do ponto de vista da construção de novos conhecimentos. Tento contribuir com vocês da melhor forma possível, não é? Para que haja uma evolução, sobretudo aquela evolução, a evolução interna, não é? Gosto sempre de deixar algumas mensagens para vocês e a mensagem inicial que eu quero passar para vocês nesse momento é que continuem trilhando a construção dos conhecimentos de vocês de forma ímpar, de forma brilhante. Aprendam a trabalhar sempre em coletividade, aprendam a trabalhar sempre em equipe e aprendam também a pensar no coletivo. É um exercício pleno, um exercício diário, mas que faz parte, sobretudo, na vida de um professor, na vida de um pedagogo ou pedagoga, tendo em vista os desafios em sala de aula, bem como no nosso complexo sistema educacional. Enfim, vamos dar início, não é, à nossa disciplina, pedagogia interdisciplinar, e neste momento eu vou passar para vocês uma breve revisão, vamos dizer assim, não é, dos últimos momentos, na verdade, de nossa aula passada. Momento em que nós estávamos finalizando, não é, a multidisciplinaridade, para que a gente tenhamos uma lembrança, não é, do que a gente estava concluindo na aula da semana passada. Então, a gente estava falando sobre a questão dos fatores que são influenciadores na aprendizagem, não é? Então, nós falamos ainda nesses fatores em três vertentes. A vertente que diz respeito ao ponto de vista da escola, como é que a escola percebe, como é que a escola influencia, não é? Na visão escolar, os elementos que são influenciadores, impactadores no aprendizado. Então, a gente fez algumas colocações aqui para que a gente tivesse ideia. Então, do ponto de vista da escola, um dos fatores é o físico, né? O fator físico da escola. Toda a estrutura da escola, ele contribui de forma direta na aprendizagem. Contribui no sentido de interferir, não é? Para bom ou para ruim, não é? Mediano, enfim, a depender de uma estrutura, a depender de um modelo, não é? Contudo, esse fator, a estrutura, o físico, ele é um condicionante também, não é? Quanto mais viável, quanto mais se promove fluidez, não é? Dentro de uma estrutura física, dentro das questões físicas da escola, melhor tende-se o caminho para o aprendizado, não é? E influi, não é? De uma forma significativa. Outro ponto, outro fator, é o elogios e feedback. Elogiar sempre ao invés de punir. Então, cada vez mais é importante
alimentar o ego de nossas crianças, de nossos alunos, alunas, enfim, a depender desta faixa etária que nós estamos lecionando, não é? É importante a gente alimentar o ego destas pessoas, não é? Mas de um ponto de vista prazeroso, de um ponto de vista legal, vamos dizer assim, não é? Que contribua de fato para o enriquecimento e engrandecimento das crianças. E de uma forma saudável, não é? O elogio, ele deve ser muito bem desenvolvido do ponto de vista da escola, porque ele não pode promover ou dar a tendência ou a intenção da promoção de segregação, de nós termos melhores e não melhores, ok? Então, elogios, importantíssimos. Vamos saber elogiar, para evitar que haja a punição. Temos também os feedbacks. Feedbacks são de fundamentais importância dentro deste contexto, não é? Do contexto educacional. O feedback, esse retorno, essa devoluta que nós utilizamos esse termo, é literalmente importante. Essa devoluta em ações, não necessariamente materializada do ponto de vista de uma resposta oralizando, não é? Ou textualizando algo, mas que o feedback ele tenha uma observância muito importante, né? E que vai servir de meios para avaliar, né, o processo da aprendizagem. Outro elemento é a gestão de sala de aula. Por mais que tenhamos a ideia de o professor, ele é autor, protagonista de um sistema educacional, no sentido da administração de uma sala de aula, ele não é, por si só, o protagonista único. Então, gerenciar, não é, ou gestar uma sala de aula é um aspecto fundamentalmente importante também, enquanto fator, né, que vai influenciar na aprendizagem. Então, essa gestão não envolve literalmente ou tão somente o ato de ensinar em busca do aprender, mas a preparação de um contexto. O nome já diz, gestão da sala de aula. É a forma com que se gerencia o processo que vai ocorrer do ponto de vista da aprendizagem. Como é que se direciona aquele espaço, o espaço de sala de aula, não é? Em que aspectos nós podemos trazer para influenciar na aprendizagem das nossas crianças? É preciso ter alerta, né? Sentir alerta, né? E estarmos alertas em relação à administração da sala de aula, tendo em vista que é necessário que haja um bom planejamento. Um bom planejamento é fundamental, independentemente do modelo estrutural promovido, não é, o ambiente escolar como um todo, enquanto parte administrativa, enquanto infraestrutura. Então, o planejamento de sala de aula do professor é de fundamental importância. Devemos levar muito bem essa questão também em consideração. Um outro ponto, ainda prevalecendo a ideia da visão de escola, do ponto de vista influenciador na aprendizagem, é a organização da escola. Então, a organização da escola, ela diz respeito exatamente a toda a administração, toda a gestão educacional, mas a gestão institucional, né? A gestão da organização escolar. Então, é um dos elementos, fundamentalmente, né? Normas, regras, regulamentos, não é? Avisos, proposições, entende? Então, todo esse processo de uma organização escolar também atua como um dos elementos, não é? Influenciadores na aprendizagem. Por fim, nós temos o processo ensino-aprendizagem. Então, esse processo ensino-aprendizagem, ele, por natureza, ele descende, não é? Ou é objeto de todas essas outras etapas anteriores aqui mencionadas, uma vez que
o processo, quando nós nos referimos a ele, significa dizer a forma, não é, com que é promovido o ensino-aprendizagem, considerando todos esses outros elementos, os aspectos físicos, elogios e feedbacks, gestão de sala de aula e a organização da própria escola. Agora vamos ver uma outra vertente. A vertente do ponto de vista dos fatores influenciadores, com relação ao ponto de vista familiar. Como é que a gente pode observar, enquanto professores, pedagogos, pedagogas, administradores, a sociedade de uma certa forma, né? Mas a família, como nós podemos observar a visão familiar em fatores influenciadores na aprendizagem. Então a gente também trouxe aqui alguns pontos que são bem importantes. Do ponto de vista familiar, temos a casa e a família. A constituição familiar, a casa como um todo, não é? Observar, perceber as carências, não é? As virtudes, não é? As falhas, né? Ou a ausência, né, de alguns elementos fundamentalmente importantes na constituição, por exemplo, de uma família, né? Então, a casa e a família é um aspecto, vamos dizer assim, basilar. É a primeira parte da responsabilidade subjetiva da criança ao ensino. Então, quando muito bem estruturado uma casa e a própria família, não é, como elementos, partes integrantes da casa, certamente teremos uma boa participação desses alunos, né, em assiduidade, em preparação, em apoio ao ensino e ao aprendizado nas escolas circundantes ou não do momento, né, da situação geográfica em que convivem aquelas famílias. Bom, também tem um aspecto importante, as ajudas que podem ou não ter as representações da escola. Aliás, as ajudas que podem ou não ter, na verdade, do ponto de vista da aprendizagem, a escola também participa muito legal, não é? E será que a escola, enquanto uma instituição, ela tem como contribuir com as famílias, não é? Em ajuda? Acredito que sim, enquanto responsabilidade social, enquanto dissidência de várias outras ações que podem ser desenvolvidas na sala de aula e na própria escola, no ambiente escolar, que ajudam, né, corroboram, não é, em apoio às famílias. Tá? Outro elemento também de apoio às famílias são as políticas públicas, né, os órgãos que são responsáveis por fomentar as condições mínimas necessárias ao acesso à educação, não é? A disponibilização de escolas municipais, escolas estaduais, né, escolas federais e assim por conseguinte. Então, as ajudas que podem ou não ter essas famílias também são elementos que vão influenciar na aprendizagem das crianças. E também as representações da escola, que por natureza eu comentei alguma coisa aqui, não é, com relação a oportunidade, né, oportunizar momentos, né? Momentos que engrandeçam, que valorizem a família, né? Que valorizem o ensino, que valorizem a aprendizagem, fomentar também momentos que unam cada vez mais as famílias e a escola, né? Que façam com que as famílias se sintam partes não só responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem dos seus próprios filhos, mas como também elemento social, contributo e construto de uma escola cada vez mais próxima à realidade em que ali constam as pessoas, né? Convivem as pessoas, potencializando as competências, estimulando os aprendizagens e, consequentemente, revelando novos valores. O terceiro e último aspecto influenciador da aprendizagem, a gente traz sobre a ótica individual. Então, do ponto de vista individual, do ponto de vista do indivíduo como um todo. E nesse aspecto aqui, eu posso colocar para vocês
a figura do pedagogo, não é? Da pedagoga, né? Do gestor escolar, que também pode ser um pedagogo, pode ser um licenciado em outra área da educação, enfim, não importa, mas com habilidades na gestão. Então, do ponto de vista individual, são fatores influenciadores, competências e dificuldades, não é? Quais são as nossas competências diante da sala de aula, diante do processo de ensino? Quais são as nossas competências? Quais são as nossas dificuldades, né? As nossas limitações que podem desencadear como elemento negativo na aprendizagem, não é? Outro elemento que é fundamentalmente importante é a comunicação. Como é que é desenvolvida a nossa oralidade, né? A nossa oralização, a nossa comunicação diante dos obstáculos, né? Dos desafios, não é? No enfrentamento, vamos dizer, desta forma, não é? Coloquem aspas nessas palavras, em relação ao ensino, né? Nós enfrentamos muitos desafios, não é? Porque a educação, por mais sublime, por mais importante, por mais brilhante que seja em qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo, ela não deixa de ser desafiadora, né? Porque o mercado por si só ele é avassalador, não é? Ele tende, né? Ele dá umas tendências e a gente precisa acompanhar essa tendência, ok? Então, nossa comunicação é de fundamental importância. Qual foi o estilo de aprendizagem também do ponto de vista individual? Como é que surgiu, como é que nós constituímos a nossa formação? Né? Eu trago esses elementos que é para que vocês também consigam refletir, né? Qual é o estilo de aprendizagem nosso? Né? Será que esse estilo nosso é o mesmo estilo que nós reproduzimos enquanto profissionais da educação? Ok? Como anda o nosso desenvolvimento emocional? Não é? Como é que anda? Estamos sempre bem, tranquilos, não é? Ávidos por conhecimento, por contribuições, não é? Estamos sempre reflexivos às condições e às situações que envolvem o nosso ambiente escolar, nossa sociedade, né? O bairro, o município, enfim, as questões sociais, macros, questões de valores, não é? A sociabilidade das pessoas. Então, como anda nosso emocional diante de todo esse processo? Não devemos esquecer jamais que somos pessoas, assim como nós somos vertentes, né? Somos os primeiros profissionais a entrar, vamos dizer, a ser em contato com as crianças no seu processo de formação cidadã e, por conseguinte, uma formação educacional plena, segura. Somos gente, né? Então, como é que anda o desenvolvimento emocional? Como é que a gente lidar com todos os entraves? Às vezes a gente recebe uma determinada demanda e essas demandas vindas das secretarias estaduais de saúde, vindo através de uma política pública, enfim, e são cada vez mais desafiadoras para nós, porque nós estamos lá na frente, né? Estamos na ponta, estamos de fato exercendo o contato, né? O vis-à-vis, o contato direto, né? Com o alunado e com as circunstâncias, né? Que envolve. Portanto, é importante que nós cuidemos efetivamente do nosso emocional, do nosso aspecto emocional. Outro ponto importante, cabe nos lembrar as percepções e pontos de vista dos alunos. Como é que a gente observa isso? Né? Como é que a gente pode tecer comentários ou algumas definições acerca do ponto de vista do aluno, no sentido de como é que ele percebe a aprendizagem, como é que ele recebe os valores dos professores, como é que ele observa a forma com que os professores lidam com situações, enfim. A gente precisa também ter esse olhar, não é, para facilitar efetivamente a nossa postura, né, diga-se de passagem, né? Então, devemos cada vez mais nos aperceber que não significa dizer que seja fácil, não é verdade? Então, uma vez que eu tenho é importante, não é?
que tenhamos condições suficientes para lidar com essas situações, ok? Então, definitivamente, aprendizagens anteriores e serviço de apoio. Como é que nós lidamos com isso? Então, as aprendizagens anteriores, elas são fundamentais, né? Elas são basilares do ponto de vista de nossa conduta profissional, de nossa conduta enquanto regente, né? De uma sala de aula, né? Frente a uma contextualização, a um cenário que nós criamos, né? Para desenvolvimento de atividades, sobretudo com relação à educação infantil. E os serviços de apoio que nós temos, né? Do ponto de vista individual, um profissional da educação, um pedagogo, uma pedagoga, quais são os serviços de apoio que são fatores no nosso olhar impactantes e influenciadores na aprendizagem dos nossos alunos e alunas. Então, aqui o professor traz para vocês uma breve revisão de todo o conteúdo, não é? Do fechamento do nosso conteúdo em relação à nossa segunda aula. Tema novo, que é a nossa terceira aula, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, enquanto o aprendizado nosso, do ponto de vista da avaliação, ok? Pois bem, uma avaliação pedagógica, ela deve conceber ou observar o perfil de aprendizagem. Como é que funciona o perfil de aprendizagem? Né? Em que aspecto a gente pode relacionar esse perfil de aprendizagem? Né? Como é que a gente observa isso enquanto um processo? Para que a gente tenha condições de fazer uma avaliação pedagógica de forma mais segura. Observe o seguinte, a subjetividade e a objetividade, com o uso efetivamente de instrumentos. Então, a avaliação pedagógica, ela vai levar em consideração o perfil de aprendizagem daquele grupo, né, daquela população, né, daquele cenário. Ela também leva em consideração que devem ser os instrumentos subjetivos e objetivos, ok? Deve também, dentro desse processo de avaliação, uma entrevista, né, operativa centrada no aluno. Então, observar como por meio de uma entrevista, como é que se tem a possibilidade de se construir um processo avaliativo, não é? De forma pedagógica. Então, existe também outro elemento que é importante a ser considerado, critérios, né? Idade, série. A gente ainda costuma muito ouvir comentários sobre o fora de faixa, não é? Infelizmente, a gente ainda tem expressões que elas são, vamos dizer assim, tendenciosas, né, do ponto de vista de preconceitos, né? Se a gente observar direitinho, no entendimento do ensino, não há por que a gente considerar faixa etária, né, ou indivíduos fora de faixa, quando a gente leva efetivamente a correlação direta entre idade e série. Mas nós não podemos também refutar, negar, que são critérios estabelecidos no nosso modelo, não é, de educação. Então, é bom a gente também considerar esse item. Um outro item é a sistematização de conhecimentos socialmente produzidos. Então, como é que a gente torna-se isso sistemático, né? Como é que a gente sistematiza isso? Como é que a gente observa esse cenário, essa observação, o mediar desses processos, né? Conhecimentos socialmente produzidos, conhecimentos construídos, né? Junto a pessoas em movimento, junto aos alunos em movimento, né? As ideias, né? Dentro de uma área temática, dentro de uma proposição, de uma intenção pedagógica, como é que a gente sistematiza, né, esse processo? Então, para uma avaliação pedagógica, isso também é muito importante que seja levado em consideração. Outro ponto, quais são as considerações de maturidade para aprender? Se a gente tem um critério de idade e série,
Então, a gente tem efetivamente uma questão muito importante, que é as condições de maturidade para o aprender. Lembre-se que a gente tem um processo cronológico, nossos teóricos trazem os aspectos da cronologia, tanto do desenvolvimento físico, como do desenvolvimento psicológico, emocional, não é? E o desenvolvimento do intelecto, por sua natureza, nós temos uma, vamos dizer assim, coloquem aspas nas palavras, uma graduação nesse processo de aprendizagem. Então a gente vai amadurecendo cada vez mais com o passar da convivência, não só, olha, não só, preste atenção, não só cronologicamente, mas com o passar de novas experiências, de novas abordagens, de novos conteúdos que nos são propostos ao longo da nossa vida escolar e, por conseguinte, acadêmica, quando ingressamos no ensino superior, assim como vocês se encontram nesse momento. Um outro ponto é o comportamento nas situações de ensino-aprendizagem. Esse comportamento diz respeito também a gente observar, do ponto de vista da avaliação pedagógica, os nossos retornos, né? As devolutas, né? Como é que se comporta, não é? O aprendizado, como é que se comporta o ensino-aprendizagem em uma determinada condição, né? Evidentemente que uma avaliação pedagógica vai levar em conta também o modelo, a estrutura, a forma, a intenção, né? As características de uma determinada escola, né? De um determinado ambiente escolar, ok? E ainda temos as diferentes necessidades do estudo dos diferentes educandos. Evidentemente que a gente não pode tratar, por mais que a gente tenha a ideia de universalizar o nosso ensino, de trazer equidade, né, a isonomia no ensinar, mas o aprender ele é individualizado, nós temos que entender isso, não é? E cada aluno ele expressa, né, as suas necessidades, né? Ele expressa as suas diferentes necessidades do ponto de vista do aprendizagem. E isso é importantíssimo, né, levar em consideração. A gente leva aquela premissa, né, de cada um é um único ser. Nós somos únicos, então, consequentemente, nós temos as nossas próprias necessidades, desejos, né, nossos objetivos, enfim. Então, nós somos definitivamente únicos, ok? Bom, ainda temos alguns outros pontos. Entrevista com os pais e observação do material escolar. É um elemento legal para a gente levar em consideração. Bom, o contato com as famílias, o contato com os pais, os tutores, os responsáveis, é muito importante, não é? Porque a gente não vai acompanhar só aí a disponibilização de material físico, né? Escolas públicas, né, oferecem o material, instruem com relação à conservação desse material para facilitar definitivamente a continuidade, não é, e usufruto do material por outros alunos também, não é, em anos seguintes, não é? Há uma evolução, uma renovação desse material escolar, mas é preciso também a gente conhecer a opinião dos pais, né, dos tutores, com relação a toda a estrutura, não é? E observar que nós tenhamos opiniões, não é? Essas contribuições, essas opiniões, elas são fundamentais do ponto de vista da avaliação pedagógica, tendo em vista que essa avaliação, ela é macro, não é? Ela é macro. Nós já vimos aí vários outros elementos na tela anterior, são pontos importantes, ok? Bom, teste de desempenho escolar, leitura, escrita e aritmética. Esse TDE é muito praticado na avaliação pedagógica, não é? Alguns profissionais, professores, a gente também utiliza o termo de sondagem, né? Vamos sondar a leitura, né, daquela turma, daquela série, né, daqueles alunos, vamos ver como é que está a parte escrita, né, questão da aritmética, como é que funciona, né, como é que eles estão, né, desenvolvendo isso. E isso deve ser feito sempre, né, é uma coisa, é uma atividade, do ponto de vista de uma avaliação pedagógica, que deve ser feito através do monitoramento, não necessariamente a gente deixar para fazer teste de sondagem, etc., ao final de determinados ciclos, não é? Então, é preciso que haja um acompanhamento, com mais
periodicidade, né? Esses testes aqui, eles são fundamentais. Inclusive, muitas escolas fazem o teste de desempenho escolar para ingresso de novos alunos. Às vezes, tem escolas que têm uma procura muito boa, uma procura muito grande, e ela precisa fazer seleção, tendo em vista que ela não tem a obrigatoriedade de contemplação para toda a demanda, mas ela busca pela primazia de manter um determinado nível, né, uma determinada característica, né, e muitas vezes essas características são sondadas através desse teste de desempenho para ingresso, não é? E quando eu falo quando ela não tem a obrigatoriedade de contemplar toda a demanda, certamente eu estou me referindo à iniciativa privada, né, às escolas privadas, às escolas particulares. A obrigatoriedade do ensino, lembre-se sempre, é pública, em todos os entes federativos e em todas as esferas administrativas, estaduais e municipais. A avaliação da compreensão leitora de textos expositivos também, muito importante. Praticar, né, essa avaliação da compreensão leitora, né, é literalmente prazeroso, não é? Ler, compreender, interpretar, refletir, propor, não é? Mediar, se colocar diante de um texto, diante de um cenário, diante de um conteúdo. Importantíssimo que pratiquemos isso em nossa vida mesmo, tá? Isso é uma extensão para a nossa vida. Então, essa prática leitora, gente, essa compreensão, né, avaliar isso é fundamentalmente importante. E isso vai fazer com que nós também sejamos não só professores, professoras, pedagogos, pedagogas, mas pesquisadores, né? E é importante que nós continuemos não só escrevendo e publicando, não é, em periódicos, participando dessas situações, no sentido de nós estamos enquanto graduandos. Não, enquanto profissionais, devemos também continuar produzindo, né? Praticando a nossa habilidade da compreensão leitora, né? Ok? E de uma forma ampla. Escala da avaliação das estratégias de aprendizagem para o ensino fundamental. Também a avaliação pedagógica leva em consideração esse elemento, né? Ele escalona a avaliação, né, das estratégias de aprendizagem, e assim por conseguinte. Só que esse ponto é um ponto que avança, né, do ponto de vista do ensino fundamental, né? E a gente vai focar muito aqui na educação infantil, no sentido de observar as proposições, né, da pedagogia interdisciplinar, trazendo muito com o viés da educação infantil. Muito embora, mais à frente, nós teremos a possibilidade de focar um pouco mais nas outras instâncias do nosso ensino, ok? Então, tem os testes da ABC, a maturidade para leitura e escrita, né, que se faz também, uma avaliação pedagógica, a depender do nível, né, que está sendo, vamos dizer assim, tratado naquele momento, ok? E prova de aritmética, né, a avaliação feita muitas vezes para crianças da primeira a quarta série, né, também isso aí é muito importante a gente observar e perceber dessa avaliação, tá legal? E assim, por conseguinte, então a gente vai aos poucos observando que existe essa tendência, né, de aprendizagem, né? Então, a avaliação, ela é bem, como vocês podem observar, ela é bem ampla, né? Ela é bem ampla e, consequentemente, ela deve ter critérios rigorosos, né? Para que a gente continue cada vez mais no caminho correto, ok? E, por fim, atividades lúdicas, né? As atividades lúdicas, por meio de uma avaliação pedagógica, é muito importante, né? Aí a gente aqui traz os exemplos dos jogos, só que jogos a gente pode utilizar brinquedos, peças, e não só jogo tipo jogo, e é por meio disso criar jogos, não é?
Então, os jogos, eles podem ser desenvolvidos das mais diversas formas possíveis numa sala de aula. E, consequentemente, promover-se, né, uma avaliação pedagógica por meio dos aspectos da ludicidade. É pressuposto da criança estar sempre alegre, se divertindo. E por que não, intencionalmente, a gente desenvolver atividades lúdicas, né, propositivas, por meio de jogos, de atividades, brincadeiras, né, mas com o viés do aprendizado. E a gente tecer as nossas avaliações de formas mais profissionais, quando a gente leva efetivamente em consideração esse processo, ok? Por fim, os testes projetivos, né, que são feitos através de desenhos. Tem profissionais que fazem avaliação pedagógica com a parte do desenho, e que a gente observa muito isso com muito mais habilidade, rigor, critério, técnicas, quando de um profissional com uma determinada especialização em dada área. Aqui a gente pode fazer uma avaliação pedagógica por meio do desenho, com uma especialização, por exemplo, profissional psicopedagógica. É fundamentalmente importante, por meio do desenho, a gente fazer uma avaliação pedagógica. Inclusive, a gente contribui muito para um possível diagnóstico de dificuldades da aprendizagem. Então, observa que testes projetivos, né, por meio de desenhos, é fundamentalmente importante. É bem interessante, é uma prática legal, é uma área de se estudar muito boa, né? E que vocês, além de vocês fazerem isso como atividade, né, no dia a dia de vocês na graduação, né, alguns de vocês, como nós já mencionamos no primeiro momento de nossa aula, na primeira aula, por ocasião, que muitos de vocês já são auxiliares de sala, né? Alguns já têm até a graduação aqui, já são graduados, enfim, então já tem um pouco de pertinência, né? Já tem um pouco de conhecimento com relação a fazer uma avaliação pedagógica através da ludicidade, de práticas lúdicas, quando se trata das crianças, né? Assim como também através do desenho, ok? Então agora a gente entra num aspecto bem focal, né? Que traz efetivamente o norte da nossa disciplina, né? Então, observa, indisciplinaridade é uma palavra bem grande, né? Mas é uma palavra muito legal de se trabalhar, não é? É uma palavra que vai trazer um aspecto fundamentalmente importante para a gente, ok? Então, o que é que a gente vai observar? Então, vamos relembrar aqui, por exemplo, o nosso conceito, né, de interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade, ela deve ser entendida e concebida, né, recebida, né, aceita, não apenas no campo do conhecimento, e sim nas atitudes dos professores. Olha que interessante a gente comentar isso, não é? E também dos diferentes profissionais que se propõem a tê-la, como seu princípio de postura e visão de mundo. Olha lá. Então, se a gente observar neste entendimento de interdisciplinaridade, a gente traz questões éticas, a gente traz questões de valores, então a gente traz questões de respeito, né? Então, são respeito do ponto de vista não só de conhecimento, né? Mas de atitude, né? Da prática desse conhecimento, do exercício desse conhecimento, né? Da atividade proposta, não é? Por meio do conhecimento construído, não é? Então, interdisciplinaridade entendida e concebida, não apenas no campo do conhecimento, e sim também, e sobretudo também, nas atitudes dos professores e dos diferentes profissionais que compõem o sistema educacional. E que se proponham também a tê-lo, né, como um princípio de postura e de visão de mundo. Olha que legal, postura, né, posicionamento. Então, valores éticos, valores morais e, sobretudo, respeito, são importantes para a gente entender
A interdisciplinaridade pedagógica, a interdisciplinaridade em sala de aula, a interdisciplinaridade enquanto uma pedagogia. Vamos aprofundar um pouco mais com relação a esses entendimentos, ok? Então, olha só, podemos considerá-la um meio de levar o aluno ao conhecimento dos fatos de uma forma mais ampla, de fato, né? Então, é por meio de horizontes, faz com que as pessoas consigam perceber e observar de uma forma mais ampla e sobre vários aspectos, né? Sobre vários pontos de vista, do ponto de vista de diversos conhecimentos, mas objetivando o aprendizado de forma individualizada, mas de forma equânime, né? Isonômico. Então, é muito importante a prática da interdisciplinaridade na pedagogia, no ensino, na vida das pessoas. Ainda sobre isso, vamos lá. Então, produção de conhecimento científico novo a partir de duas ou mais áreas do conhecimento que se integram para tal. Aí a gente está ratificando exatamente o que... Então é importante que a gente percebemos que há uma junção de conteúdos diversos para o entendimento de um determinado fenômeno, vamos dizer assim, de um determinado contexto, não é? Então a gente pega várias áreas, de duas ou várias áreas, né, do conhecimento, né, científico, integram essas áreas, os pontos de vista delas, para o desenvolvimento de um novo olhar, ok? Então, coloca as disciplinas em diálogo entre si, que permitam uma nova visão da realidade. Então a gente pega várias disciplinas, né? Olha lá que a gente tem um pensamento de Paulo Freire, que o professor citou lá atrás, na segunda aula, né, semana passada, que ele diz da disciplinaridade à interdisciplinaridade. É um passaporte, né? É um processo, né? Então é a partir de disciplinas que a gente chega às disciplinas diversas, né? Através da interdisciplinaridade. É a junção das disciplinas para uma nova visão de mundo, sem interferir efetivamente nos conteúdos de cada disciplina, de forma a alterá-los. Ok? Bom, então, interdisciplinaridade, com mais um ponto aí para vocês, trata-se de conhecimento que só existe porque duas ou mais áreas se encontraram e cooperaram na construção de um novo saber. Cooperaram, não é? Encontram, dialogam-se e cooperam-se e constroem novos saberes, novos posicionamentos. Então vejam como é importante a interdisciplinaridade na vida das pessoas, a interdisciplinaridade enquanto prática pedagógica, bem como é importante a gente conceber isto de uma forma tão tranquila, a propósito de que nós já praticamos, né, às vezes que inconscientemente, em dadas circunstâncias, é óbvio, a interdisciplinaridade sem a intenção, né? Mas ela está sempre ao nosso lado e ao nosso favor, né? Diga-se de passagem, no sentido de a gente cada vez mais ampliar nossos conhecimentos e, evidentemente, tender à evolução. Isso é que é importante, né? A gente criar sempre novos pensamentos, novas formas de aprendizagem, né, materializada por meio de uma junção de conteúdos, né, uma junção de novos conhecimentos, uma junção, na verdade, de conhecimentos científicos diferentes, né? Então, é prazeroso trabalhar com a interdisciplinaridade. E na educação infantil isso é muito prazeroso mesmo, momentos de descobertas, momentos prazerosos para as crianças, quando a gente sabe bem colocar isso de forma técnica, de forma pedagógica, né? Com método e rigor característicos, né? Consciência, na verdade, consciência, ok? Vamos dando continuidade, então, deixa eu ver aqui o que a gente propõe para vocês a mais. Então, a interdisciplinaridade significa também
troca e cooperação, reforçando, né? O que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa orgânica. O que significa aí esse ponto de vista orgânico? Então, como é que vocês poderiam perceber esse orgânico, né? Esse orgânico, ele é algo, vamos dizer assim, em movimento, né? Em plena dinâmica, não é? Porque aí isso faz com que a gente crie novos ânimos, entende? E esses novos ânimos emergem situações brilhantes em uma sala de aula. Olha, gente, isso aí é um prazer enorme quando a gente trabalha a interdisciplinaridade com as crianças, né? Quando a gente vê novos comportamentos e atitudes, né, prazerosas, né, a constituição de respeito, né, dentro desses ambientes são fundamentais. Então, é orgânico, gente, é movimento, né? É dinâmico, não é? Ela não é uma coisa estática, não é? Ela abre perspectiva, ela traz propostas, ela mostra propósitos, mas essas propostas, esses propósitos não encerram por si só neles mesmos, não é? Eles abrem tendências e isso gira aquela movimentação, aquela dinâmica frequente, né? Não é? E perene, que é mais importante, né? Portanto, gente, indisciplinaridade compreende a busca constante de novos caminhos, outras realidades, novos desafios, a ousadia da busca e do construir. É ir além da mera observação. Mesmo que as realidades do cotidiano teimem em nos colocar perplexos e inseguros diante do desconhecido ou estimulando a diferença para evitar maiores compromissos. Olha que legal essa reflexão de um professor, que acredito eu, professor, não me lembro agora bem o nome dele, mas ele está na nossa referência, eu vou colocar lá para vocês, tá? Que ele trata a interdisciplinaridade como algo tão grandioso, né? Ele diz que isso compreende a busca constante de novos caminhos. Olha lá, orgânico, tá? Sistema orgânico, né? Ou seja, outras realidades, novos desafios, né? A ousadia da busca e do construir. Eu acho muito legal, eu gosto muito de utilizar a palavra construir e não efetivamente absorver, conhecer, aprender, não é? Mas, tá entendendo? É construir. É ir além da mera observação. Então, não é só aquilo que a gente observa, é aquilo que a gente observa e entende da observação. Mesmo que as realidades do nosso cotidiano teimem em nos colocar perplexos e inseguros, né? Diante do desconhecido, né? Ou estimulando a indiferença para evitar maiores compromissos. Observa que o desconhecido, a gente tende a ter um medo, né, de ousar. A gente tem um medo de ousar. Mas quando a gente trabalha a interdisciplinaridade, a gente minimiza este medo, estimulando a ousadia, né? A ousadia das crianças, né? E as nossas próprias ousadias, né? Nós precisamos ser ousados do ponto de vista do ensino, né? Porque a gente precisa cada vez mais praticar a ousadia, mas cada vez mais a gente precisa estar atento a novos olhares, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos, né? Eu digo sempre, o ato de estudar, de perceber, de praticar, de investigar, de conhecer, não se encerra com a colação de grau, não se encerra com a graduação concluída, até porque nós não nos formamos, nós nos graduamos, não é? Nessa perspectiva, nesse olhar, espero que vocês me compreendam, me entendam, nós nos graduamos, ou seja, nós congratulamos-nos um passo, não é? Uma etapa, uma fase do processo profissional. E, para tanto, é preciso ser orgânico no sentido da vida, não é? É preciso estar dinamicamente em movimento. É preciso estarmos cada vez mais pesquisando. Lembrem-se, a gente aprende de um jeito para ensinar de outro jeito. E a gente não pode ensinar do mesmo jeito, efetivamente, ipsilitera, como aprendemos.
tendo em vista o mais importante de todos, a questão da temporalidade, né? Nosso tempo enquanto criança é uma, o nosso tempo enquanto adulto é outro, o nosso tempo enquanto estudante foi um, o nosso tempo enquanto professor é outro. E as crianças de antes não são as crianças do depois, não são as crianças do agora. Então, portanto, devemos cada vez mais continuar buscando, ousando, descobrindo, estudando, para melhor praticarmos a nossa profissão. Quiçá a profissão mais bela, que é o ensinar, não é? Em busca da construção de novos saberes. E a gente tem que utilizar nossas técnicas, né? Nossas habilidades e nossas competências, não é? E não que não sejamos meros reprodutores, meros conservadores, meros metódicos, duplicadores, não é? Reduplicadores daquilo que já foi feito há um determinado tempo. Mas que pratiquemos da nossa forma, com as nossas competências, com as nossas habilidades, para melhorarmos cada vez mais a nossa prática pedagógica. Ok? Então, a interdisciplinaridade deve ser tratada com alguns destaques. Tá? Vamos objetivar alguns destaques. Eu estou colocando aqui um deles. O destaque é epistemológico. Conhecimento em sua produção e socialização. É preciso a gente ter conhecimento e produção e socialização do ponto de vista epistemológico. Então, olha só como a gente deve estar cada vez mais antenado, né? Objetivando uma prática, né? Um projeto, né? Interdisciplinar na pedagogia. Então, não é uma coisa simplesmente que a gente vai fazer porque a gente achou bonito e é legal. Não, 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 não. A gente precisa ter propriedade, né? A gente tem que ter conhecimento, não é? E em sua produção e socialização, a gente precisa conhecer, do ponto de vista epistemológico, as nossas propostas, os nossos projetos. Um outro destaque é o destaque pedagógico. Bom, os destaques pedagógicos, segundo o TIENSAN em 2008, são as questões de natureza curricular, de ensino e de aprendizagem escolar. Como é que a gente vai desenvolver a questão pedagógica do ponto de vista da nossa interdisciplinaridade? Observa que são dois eixos fundamentalmente importantes e que a gente precisa levar em consideração. Não devemos fazer absolutamente nada, gente, enquanto professor de ensino, pautado no achismo. O que eu acho pode não ser o que você não acha, e assim sucessivamente. Agora, o que eu proponho, ele tem que ter fundamento, não é? Ele tem que ter fundamento, ele tem que ter respaldo. Respaldo teórico, respaldo prático, não é? Respaldo com vivência, respaldo na ciência, respaldo no conhecimento científico, sobretudo, mas de uma forma branda, sem efetivamente precisar se sobrepor, mas contribuir. Esta que é a palavra. Precisamos cada vez mais contribuir com uma sociedade melhor, promovendo a sua constituição, a sua construção, para que ela seja cada vez mais justa, mais respeitosa, não é? E prevaleça cada vez mais os valores dignos de seres humanos, valores dignos de gente, ok? Então, esses dois destaques são destaques objetivados do ponto de vista da interdisciplinaridade, epistemológico e pedagógico, tá? Nunca esqueçamos desses detalhes. Aqui agora, vamos lá para o desenvolvimento agora. Vejam que negócio interessante. O desenvolvimento de um projeto interdisciplinar. Então, como é que a gente consegue desenvolver? Como é que a gente vai pensar nessas etapas de um projeto? Não é? Vamos tentar aqui ajudar vocês a perceber e a desenvolver os projetos interdisciplinares. Ok? Vamos lá ter algumas noções. É preciso ter cuidados, né? Cuidados necessários, né? Esses cuidados necessários, vamos levar em consideração aqui um público. Então, nós temos aqui um público, não é? Com a faixa etária, não é? Oscilando entre 0 a 5 anos, né? Que
pedagogicamente, cientificamente, é uma faixa etária que nós sempre colocamos, né? Esse recorte aí. De 0 a 5 anos, as crianças, notadamente, se ingressam, já devem estar, né, vamos dizer assim, inseridas em um processo educacional, né? Então, a educação infantil, ela contempla, né, essa fase, né? A partir do 5º ano, por exemplo, de idade, a criança já pode estar previamente ingressando no ensino fundamental, né? Entende? Então, quais são os cuidados necessários em um projeto interdisciplinar com crianças de 0 a 5 anos de idade? Então, vamos pensar um pouco, né, e observar. A gente deve pensar em quê? No ambiente. O que é que vocês acham? Eu acredito que a gente poderia pensar também no ambiente, né? Um ambiente onde está sendo desenvolvido, não é? O ambiente onde está sendo desenvolvido a nossa atividade, não é? O nosso projeto, não é? Como um todo, não é? E esse olhar que a gente tem que ter é de fundamental importância, não é? Então, como é que está sendo desenvolvido o nosso projeto pedagógico? Será que, dentro desses cuidados necessários, é importante que a gente tenha na consciência, né, e nos elementos de um projeto, por exemplo, o espaço físico, né, a questão da infraestrutura, né, da sala? E eu acredito que nós tenhamos que ter esse cuidado, né? Então, vamos lá. Vamos pensar agora do ponto de vista do público que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, do público que a gente vai propor o nosso projeto. Então, crianças de 0 a 5 anos, como é que são essas crianças? Como é que a gente percebe essas crianças? Como elas são? Não é? Vamos pensar como é que a gente pode responder essa questão. Como é que as crianças são? Elas são tímidas, hiperativas, elas são alegres, elas são colegas umas das outras, né? Elas são, vamos dizer assim, curiosas, enfim, de que elas gostam e tal, não é? O que essas crianças fazem? Né? O que é que elas fazem? Né? Quando a gente está observando esse cenário, né? De que é que elas gostam de fazer, né? E como é que a gente pode perceber também os projetos? Quais são os projetos? Né? Quais são os projetos das crianças? A gente, por mais que a gente queira não levar em consideração esse elemento projeto, mas no seu mundo, né, no seu entendimento, a criança também tem os projetos dela, né? Só que ela não materializa isso de uma forma científica, vamos dizer assim, né? Mas elas têm, né? Ela tem as ideias dela, né? Elas têm o que elas gostam de fazer. Então, elas também têm seus projetos, né? E cabe nós percebermos, através de uma determinada inserção, né? De um tema, né? De uma caracterização temática, enfim, nos nossos projetos interdisciplinares, considerar esses pontos, né? A gente tem que ter esses cuidados, né? Os cuidados com essas crianças de 0 a 5 anos, mas como elas são, o que é que elas fazem quando estão juntas, ali em sala de aula, e quando estão fora, né, no seu ambiente em casa, né? O que gostam de fazer, perceber, né, escutá-las, né? E quais seus projetos, né, suas intenções, o que é que elas gostariam de fazer, né? Observe que normalmente a gente tem sempre uma proposição, nós temos uma ideia, uma formalização de um conteúdo, a gente sistematiza isso, não é? Mas a gente precisa ouvir as crianças, porque elas têm diversos anseios, né? Seus projetos são distintos, né? E as crianças, elas querem algo que lhe encantem, não é? Que estimule, elas precisam ter os estímulos, a curiosidade sempre, não é? E isso é feito por parte dos professores, né? Por parte dos profissionais que estão ali dentro do ambiente escolar, ok? Então é muito importante. Agora, cuidados esses do ponto de vista da psicologia, olha que legal, o professor vai trazer para vocês aqui alguma coisa voltada ao pensamento da psicologia, tá legal?
Então, do ponto de vista da psicologia, nós temos que, perdão, nos preocuparmos com alguns elementos, né? alguns tópicos de fundamental importância, ok? Então, vejam só, eu vou colocar aqui alguns elementos para que vocês, alguns tópicos, né, para que vocês percebam, né, e avaliem, não é, interagindo com o professor, ok? Tá legal? Então, vamos lá. Bom, do ponto de vista psicológico, um projeto interdisciplinar, ele mede a inteligência, né, e prescreve o desenvolvimento, dividindo crianças por idades, capacidade mental, elaborando padrões para observar etapa por etapa. Lembram do que a gente falou na tela anterior, que nós tenhamos cuidados com as necessidades das crianças, não é? E a gente precisa ter atenção máxima, sempre alerta. Então, do ponto de vista pedagógico, um projeto interdisciplinar, ele mede inteligência e prescreve o desenvolvimento. Dividindo crianças por idades, capacidade mental, elaborando padrões para observar etapa por etapa. Outro ponto importante. Idade é marca, categoria, definindo crianças imaturas, as que não aprendem quando falar, quando deixar de usar fraldas. Olha lá como nós precisamos observar isso. Então, idade é marca, né? A cronologia da criança, a separação de criança por idade. Existem diversos modelos pedagógicos, né, que tratam o ensino de uma forma, vamos dizer assim, escalonada, né, e que faz uma separação, né, por faixas etárias, né. A gente tem aí a pedagogia, por exemplo, de Montessori, que é uma pedagogia interessante. Inclusive, eu sugiro a vocês leituras sobre a pedagogia montessoriana, assim como também a pedagogia de Waldorf, né? De M. Pickley. Então, são modelos pedagógicos bem interessantes para a gente aprender, para a gente ler, conhecer e trazer para o nosso leque, ok? Então, outro ponto importante. Gráficos com curvas de normalidade, do ponto de vista psicológico, né, ou perdão, da psicologia, a gente observa também esses elementos dentro do nosso projeto, através de gráficos com curvas de normalidade, né? Aqueles gráficos que a gente mostra para mapear e mostrar a evolução ou involução de um determinado momento, né, de uma determinada situação pedagógica, né? Há também, do ponto de vista da psicologia, a divisão por gênero. Qual disciplina a menina ou o menino aprende mais? E divisão por raça e etnia. São valores, não é? Então, esses valores, eles devem ser observados, tá? Eles devem ser observados de forma sine qua non, para evitar que haja discrepâncias do ponto de vista dos relacionamentos. E com relação aos relacionamentos, não devemos proporcionar, não é, ou estimular os preconceitos. Então, muito cuidado com o projeto interdisciplinar, levando em consideração os aspectos psicológicos. Tá legal? Vamos ver agora em uma outra condição, do ponto de vista da sociologia. Então, são duas áreas do conhecimento fortemente que amparam a pedagogia, não é? Pedagogia do ponto de vista psicológico e do ponto de vista sociológico. Então, são coisas importantes. Então, olha lá. Infância e cultura são definidas sob o olhar sociológico. Infância e cultura, definidos sob o olhar sociológico. E não literalmente pedagógico ou psicológico.
Mas, porém, contudo, todavia e no entanto, a infância, ela tem suas definições, de fato, com um olhar sociológico. A sociologia trata a infância de uma forma, assim como também a cultura. Então, quando a gente trata de um projeto interdisciplinar, esses dois pontos de vista são vitais, né, a serem observados, né, em relação às características, né, do projeto, em relação à forma, né, as estratégias que a gente vai criar para fazer as abordagens, né? Isso é que deve ser levado em consideração. Então, olha, no Brasil, já no Brasil, em épocas atuais, já existe a confluência, né, entre pedagogos e sociólogos. Já eles se confluem, né, eles se unem, né, eles se autocontribuem no sentido de entendimento, né, no sentido de proposições, no sentido de ensino e aprendizagem. A gente já tem isso, graças a Deus, a gente já tem essa questão. Porque são duas áreas, né, são duas áreas de conhecimento, né, a sociologia e a pedagogia, é literalmente ampla, né? Então são duas áreas que, de fato, elas se complementam, vamos dizer assim. Nós temos condições suficientes de entendermos que a pedagogia e a sociologia, elas caminham de mão dadas, né? As mãos estão dadas ali no trilhar do processo de ensino-aprendizagem, no trilhar de promover o desenvolvimento de uma sociedade. Então, a gente vai ver alguns aspectos que são muito importantes. Olha lá, criança como autor social de seu processo de socialização, construtora de sua infância. Lembre-se que a gente deve cada vez mais considerar as crianças, né, cada vez mais considerar as crianças como seres completos, ok? Como seres detentores do saber, mas daquele saber deles, né, do saber único deles. Então, criança, ela deve ser entendida como um ator social, ok? Um ator social. Então, é importante que nós concebamos esse entendimento, entende? Que é para evitarmos situações não prazerosas, né? Não, vamos dizer assim, não legais, entende? Do ponto de vista das abordagens interdisciplinares, ok? Deixa eu ver outro ponto aqui. Ele diz o seguinte aí também, né, para a gente. Novas metodologias buscam entender as crianças como produtoras de cultura a partir delas próprias. De fato, a gente tem muito as correntes teóricas que dizem que a criança é um ser completo. Nós não devemos entender a criança enquanto um adulto em miniatura. Não, 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 não. Há um momento histórico, não é, do desenvolvimento das sociedades onde se observava de fato que a criança era concebida, era entendida sociologicamente e psicologicamente como um adulto em miniatura. Ah, e isso se é retratado em muitas ocasiões, né, para que a gente entenda a questão da criança, da infância, eram retratadas através, por exemplo, das vestes, né, do vestuário, né? As crianças eram vestidas igualmente aos adultos, né? Obviamente com as roupas em tamanho miniatura, mas representando efetivamente um adulto, né? Então a roupa da moda da criança era a roupa da moda do adulto. Então a gente tem que entender que criança, ele é um ser completo, então consequentemente a gente precisa desenvolver nos nossos projetos interdisciplinares metodologias, né, que buscam de fato, né, materializar, né, e ratificar que as crianças são produtoras de cultura a partir delas próprias, né, delas mesmas, né. E a gente tem aí que vários estudiosos, né, pesquisadores na área educacional, que eles sugerem que a chamada cultura da infância existe mais nos espaços e tempos onde a criança tem algum grau de poder e controle. O que é que eles querem dizer com isso? Observa que negócio interessante de a gente abordar.
a criança, ele sugere que as crianças, elas têm, a infância existe, a chamada cultura da criança, né, a cultura da infância, existe mais nos espaços, o que é que ele quer dizer com isso? Mais nos espaços e tempos onde a criança tem algum grau de poder e controle, ou seja, no mundo delas, onde elas convivem, onde elas se sentem seguras, né, para transitarem, né, para comentarem, para conversarem, para brincarem, para produzirem, entende? Então, os espaços onde elas estão, né, e seus próprios tempos, e que demandam nesses espaços alguma situação de controle e poder, é onde mais se fazem a chamada cultura, né, onde mais a gente deve observar que existe a criança cultural, como um ser cultural, e não como um ser vazio. Na nossa legislação, a gente pode acompanhar também um olhar da evolução e do crescimento da observância da criança e da infância, mas sobretudo do ponto de vista educacional, do ponto de vista pedagógico. Olha lá que negócio interessante. Em 1988 é instituída a nossa Constituição Federal, não é? A Constituição vigente. Ali sim se reconhece o direito ao atendimento da criança de 0 a 6 anos de idade. Já está lá, é um ato constitucional, né? Em 1990, nós temos aí instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, que destaca esse direito advindo da Constituição. Então, se cria-se mais uma lei, e essa lei, através do Estatuto, né, ela é uma política pública que vem para, olha o que a Constituição diz, a Constituição reconhece o direito ao atendimento da criança. Esse atendimento é de forma ampla, gente, é de forma plena, né? Em sua totalidade, em sua integralidade. Né? Olha lá, em 1996 a gente entra definitivamente no processo de educação. É quando a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para alguns a LDB e para outros a LDB. É a 93-94. Observe aqui, tem um destaque. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Aí tem uma série de expressões, aí diz atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Olha lá como a gente começa a conceber de uma forma legítima, legal, institucionalizada as nossas crianças. Isso é de fundamental importância, porque devemos cada vez mais observar e conceber as crianças como um ser completo e dar, de fato e de direito, a subjetividade à educação. É um direito garantido constitucionalmente e através de todas as outras resoluções. Bom, em 1998, faz-se referência curricular nacional para a educação infantil, ou seja, é lançado pelo MEC as referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a implantação ou a implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. São os referenciais curriculares nacionais. Tem até um erro aí, gente, me perdoe aí, da grafia aí, faltando os acentos ali na palavra referência e referências, ok? Uma falha aí na digitação. Mas o importante é que, olha lá, é através desse referencial curricular que traz, visibilizam, né? Eles objetivam contribuir, não é? Com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade, né? Promovendo, né, de forma muito ampla, né, as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Então, a gente pode ainda ratificar e dizer, de fato e de direito, que os primeiros momentos da criança de 0 a 6 anos ou de 0 a 5 anos na educação é a sua formalização, é o primeiro passo para a sua socialização, é a sociologia na educação, né? É o primeiro passo da sua socialização, né? Ou do processo de construção de sua socialização enquanto cidadãs. Né? Então, é a construção da cidadania, começa nesta primeira fase, né, na educação infantil, dentro dos estabelecimentos institucionalizados. E, como nós vemos aqui,
são políticas públicas e, portanto, devem ser oferecidas com qualidade e gratuita, não é? Por todas as por todos os entes federativos, né? Por todos os entes da nossa federação, em qualquer que seja o segmento, ok? Por fim, temos aqui no desenvolvimento do projeto, e a gente diz, por que não disciplinar? Né? E por que a gente coloca essa questão? Não disciplinar por que um projeto não disciplinar? Lembre-se que quando a gente tem a concepção e o entendimento da interdisciplinaridade, nós estamos apontando conteúdos, né, de disciplinas distintas, mas objetivando o entendimento, né, e a construção de novos saberes. Né? Então a gente pega várias áreas de conhecimento, né, a partir de duas, é óbvio, né, de duas ou mais áreas de conhecimentos distintos, né, e a gente pega as contribuições de cada uma delas para propor, não é? Propositando, né? Objetivando a geração, a construção de novos saberes, novos conhecimentos, novas reflexões, novos comportamentos, novas atitudes. Então, por que não disciplinar? Né? E sim interdisciplinar? Vamos ver. Bom, aqui um lembrete, né? Dividir o conhecimento em vários compartimentos, comumente chamados de disciplinas, tipo comunicação e expressão, matemática, ciências, estudos sociais, artes, entre outros. Ou, alternativamente, português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, artes, filosofia, enfim. Para não mencionar sociologia, antropologia, economia, entre outros. Então, essas formas de classificar o conhecimento são artificiais do ponto de vista da interdisciplinaridade. Ou seja, raramente um problema se encaixa unicamente dentro dos limites de uma só disciplina. Daí a importância de desenvolver com bastante maestria, propriedade e conhecimento um projeto interdisciplinar para lidar com as crianças. O professor falou para vocês também, logo no início de nossa aula de hoje, que muitas vezes a gente já pratica, né, a interdisciplinaridade sem nos perceber de fato que nós estamos fazendo. E às vezes acontece por força da ocasião, não que estejamos errados, mas a gente às vezes já pratica, né? E quando a gente tem o conhecimento e faz uma proposição de forma organizada, bem planejada, os resultados são melhores, é óbvio, né? Porque a gente começa a ter um olhar diferenciado daquelas propostas, né? Inclusive a gente tem a possibilidade de construir novas técnicas, não é verdade? Novas técnicas, novo modelo, né? Enfim, novas metodologias, né? Para uma abordagem. Então, é muito raramente a gente encontrar em uma só área do conhecimento, não é? Ou seja, de uma disciplina, não é? Um problema que por si só é resolvido daquela forma. Dificilmente a gente encontra isso. Não é? A gente não vai apontar aqui alguma questão que possa realmente aparecer de uma única forma, né, de uma área do conhecimento como proposta de solução, porque realmente é complexo. Portanto, não disciplinar, porque, por exemplo, estudar o meio ambiente, a gente só vai encontrar o estudo no meio ambiente, falar sobre o meio ambiente, sobre a perspectiva, né, de diversas áreas do conhecimento, né? Essa que é a nossa verdade, né? Então, vamos ver o seguinte, vamos avançar mais um pouco, né, nesse entendimento. Observa o seguinte. Bom, qual a possibilidade de estudarmos o meio ambiente, como eu vinha falando anteriormente, né? Decidir sobre sua preservação e cuidados necessários, evitando destruí-lo, considerando a perspectiva disciplinar. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, vamos pensar de uma forma bastante ampla, não é? Será que a gente consegue, atender esse pressuposto, né? Será que nós conseguimos atender esse pressuposto? Eu pergunto a vocês, dou aí uns 3 minutos para vocês pensarem, 1 minutinho para vocês pensarem, não é? Na verdade, a gente consegue, pensar nessa proposta, né?
e automaticamente a gente chegar a uma conclusão definitivamente? Como é que a gente pode pensar nisso? O que vocês poderiam conjecturar nesse momento, né? Eu acredito que nós não conseguiríamos, de forma alguma, propor, né? Eu acredito que a gente não encontre nenhuma possibilidade para isso. Eu acho que não cabe a gente encontrar alguma coisa nessa perspectiva, entenderam? De que a gente vai estudar o meio ambiente, né? Decidindo como objeto do estudo a preservação e o cuidado necessário, né? Para não destruí-lo, né? Agora, sobre a perspectiva de uma só disciplina, vamos dizer, da geografia, vamos falar sobre da área de conhecimento da geografia. Podemos falar só do ponto de vista do comportamento da comunidade, né? Se a gente pegar um determinado recorte, estou pegando aqui uma área de preservação ambiental, uma APA, é um pedaço de mata ali que está judicialmente protegido, foi instituído, então deve ser protegido. Será que a gente consegue pensar na preservação dessa APA, dessa área, só do ponto de vista geográfico, só do ponto de vista, vamos dizer assim, da urbanização, só do ponto de vista do comportamento social, de hábitos de consumo? Eu não acredito que nós tenhamos essa possibilidade. Eu acredito que nós precisamos de um olhar né, de um olhar muito mais variado, né? A gente precisa chegar à ideia de preservar o meio ambiente considerando diversas áreas do conhecimento, sem interferir efetivamente ou alterar cada contexto de suas particularidades, né, dessas áreas do conhecimento, ou seja, das disciplinas, ok? Então, a gente poderia, por exemplo, observar o seguinte: alguns pressupostos metodológicos se fazem importantíssimos. Bom, brincadeiras e identidades. Olha que negócio interessante. Vamos lá. Vamos pensar como tais temas articulam-se com ações que, de fato, ajudem as crianças em seus processos de conhecimento e de educação. Então, observa o seguinte: quais são os desafios para nós enfrentarmos uma condição como essa? A gente também precisa escrever o projeto, né? A escrita do projeto, né? E o que a gente pretende com ele? E a atuação tem que ser cooperativa e organizada, sem sombra de dúvida. Então, vamos pensar num projeto interdisciplinar do ponto de vista metodológico. Então, do ponto de vista metodológico, precisamos, de fato, entender isso, não é? Como é que a gente vai pensar nisso? Não é? Pensa no meio ambiente e quais são os desafios, não é? É pensar na proposição, o objetivo macro, aí é a preservação. Como é que a gente vai passar isso para as crianças, não é? Dentro de sala de aula. Nós precisamos ter esse olhar, entende? Então, como é que a gente vai construir isso e chegar a esse ápice, né, da preservação do meio ambiente? E quais são as áreas do conhecimento que nós deveremos, não é, ou devemos abordar, né, que são várias, né, mas a gente pode eleger algumas, né, e tentar montar no nosso esquema, no nosso planejamento, né, escrevendo o nosso projeto, né, objetivando ele, é o que a gente pretende, né, o que pretende-se, né, com esse projeto, né, e, literalmente, a nossa atuação ela tem que ser cooperativa e organizada. E a gente tem que propor, inclusive, o desenvolvimento das ações do projeto, uma vez implementado, né, ele deve ser cooperativo e organizado. De outra forma, é impossível, não é? Lembre-se que normalmente, assim, em educação infantil, né, a boa parte das instituições, ela tem um quadro bastante complexo, né, e bastante diverso de profissionais de educação. Inclusive, a gente encontra os pedagogos, professores já, né, graduados já em pleno exercício da profissão, e os auxiliares de sala e etc. e tal. Quando não, também, dependendo da instância, né, um tutor, enfim, um tradutor, não é? Um apoio. A gente tem uma série de conjecturas que a gente pode observar isso mais na frente e tratar isso de uma forma mais particular, ok? Então, vamos ver ou criar uma metodologia para isso. Então,
a gente pode criar uma metodologia diversa. Primeiro passo, integração de conteúdos. Então, o primeiro passo na metodologia é pensar na integração de conteúdos, né? Então, a gente, nesse primeiro passo, é observar N áreas do conhecimento e ver como essas áreas do conhecimento podem ser integradas no nosso projeto. Entenderam aqui? Então, a gente vai pensar. Vamos lá. Então, a gente tem que pensar em como é que a gente integra os conhecimentos, né, de cada conteúdo distinto. Então, cada área de conhecimento vai contribuir com uma determinada posição, né? Logo em seguida, a gente vai passar da concepção fragmentada, ou seja, da concepção de cada contribuição dos conteúdos que nós selecionarmos, né, das áreas de conhecimento que nós selecionarmos, né, para uma concepção unitária do conhecimento, ou seja, construindo um novo saber, né? Depois, a gente também precisa levar em consideração, na nossa metodologia, que devemos superar a dicotomia entre ensino e pesquisa, né? Considerando o estudo e a pesquisa a partir da contribuição das diversas ciências. A gente tem que superar a dicotomia de ensino e pesquisa, ou seja, ensino tratado como uma forma ímpar e a pesquisa tratada com outra forma. Não, a gente já faz isso de uma forma não dicotomizada. Então, o não dicotomizar é justamente a gente ter essa ideia de cooperação, não é? A cooperação, né? A contribuição entre elas, né? Entre a pesquisa e o ensino, sem sombra de dúvida, ok? Um outro ponto, um outro elemento seria o ensino e aprendizagem, centrado, ou seja, centrado, objetivado, né? Numa visão de que aprendemos ao longo de toda a vida. Quando nós estamos desenvolvendo o aprendizado, esse nosso aprendizado ele deve ser considerado de uma forma permanente, ok? Permanente no sentido de estar sempre levando em consideração toda a nossa vida e não necessariamente levando a cabo de um único momento, ou seja, naquele momento em que nós estejamos, não é? E nós temos aqui um pouco mais de 3 minutos, então o professor ainda vai colocar para vocês a nossa última tela de hoje, ok? Então observe. Aqui o professor vai fazer algumas proposições, não é? As proposições para o nosso projeto interdisciplinar, não é? Quais são os projetos interdisciplinares? Tem vários. Então, aqui tem algum temário, a gente faz a sugestão temária. Por exemplo, corpo em movimento, brincadeiras e jogos, arte e cultura. Então, nesse temário corpo em movimento, pode-se trabalhar o quê? Inaugurar as oficinas, pensando na consciência corporal e nas possibilidades que o corpo e o movimento dão, as aproximações entre os sujeitos. A gente trabalha uma série de áreas de conhecimento aqui. Altura, distância, espaço e assim sucessivamente, ok? Brincadeiras e jogos. O que é que a gente pretende com brincadeiras e jogos? Bom, articula-se com a Semana da Criança, né? Comemorada na escola, possibilitando às crianças a experiência de jogos e brincadeiras pedagógicos e também lúdicos, aliadas à reflexão sobre os repertórios, tempos e espaços das brincadeiras e nos dias atuais. Então a gente pode reviver história, reviver cenário e uma série de conjecturas prazerosas para as crianças, né? Mostrando aquelas brincadeiras, né? Aqueles jogos que antes se praticava e hoje não mais, mas que a gente hoje vê de uma forma diferente, evolução e etc, etc. E as crianças de uma forma lúdica, de uma forma bem prazerosa, conseguem aprender. Um outro ponto seria arte e cultura, ou seja, pretendemos discutir o tema da consciência negra, articulado com as diferentes manifestações artísticas e culturais expressas na comunidade escolar. Veja que negócio legal, um temário que envolve arte e cultura, duas áreas, né,
diferente, né? Duas áreas que se complementam, na verdade, né? Não são tão diferentes, a gente não pode entender isso também como só uma dicotomia, mas algo prazeroso que se torne cada vez mais legal de trabalhar. Então, portanto, gente, esse é a proposição que o professor traz para vocês do ponto de vista de aula número 3, né, com relação à nossa pedagogia interdisciplinar, ok? Então, o professor agora vai encerrar a nossa aula de hoje, né? Estamos encerrando aqui, deixo apenas parar de fazer a reprodução, tá, do conteúdo e fica aqui só a imagem do professor, ok? Então, gente, espero que vocês tenham curtido, né, o nosso momento de hoje e que estejamos cada vez mais abertos a novos conhecimentos e reflexivos cada vez mais. Espero, de fato, com o coração aberto para